Fala, e aí, beleza? Forte abraço, mais uma vez muitíssimo obrigado a você que retorna ao meu canal, você que está chegando agora ou ainda não se inscreveu, não perca tempo, né? Inscreva-se e assinale o sininho de notificação. Já chega deixando aquele like esperto, afinal de contas, o seu joinha é muito importante para os nossos vídeos e para o crescimento do canal. E se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está na descrição do vídeo e aqui, passando pela sua tela. Este que é mais um quadro da playlist Tudo sobre Flamengo para falar da situação delicada da grave crise financeira que assola o futebol mundial, futebol sul-americano, futebol brasileiro e as alternativas que o Flamengo vem buscando para burlar esta situação que já está impactando diretamente o Mengão. Peço que você assista este vídeo até o final e se você discordar de algo que eu disser ou tiver algo a acrescentar, você pode deixar o seu comentário aqui abaixo. Mas a situação realmente é esta. Inclusive, a informação é do meu amigo Gustavo Henrique dando choque, complementada esta informação pelos meus amigos do All Sport. O Léo Burlá trouxe também esta informação com relação a valores e eu já havia falado sobre isso em vídeos anteriores da possibilidade de o Flamengo lançar mão da credibilidade que tem no mercado e também do aporte que pode acontecer, o Flamengo que tem linha de crédito no mercado financeiro. O Flamengo pode buscar, em empréstimos ao todo, 162 milhões de reais a baixos juros, ou seja, empréstimo de baixo custo, justamente porque reverteu aquela imagem de caloteiro quanto mais, de um passado não muito distante, agora para bom pagador. E justamente por conta desta circunstância, e é claro também pelo lastro financeiro do Flamengo, na auditoria realizada recentemente pela Ernst Young, com uma receita recorde no futebol nacional de 950 milhões de reais, justamente por isso o Flamengo tem condição de se lançar ao mercado para a busca de empréstimos de longo prazo, inclusive. E foi isso que o Flamengo fez. Junto ao Banco Santander, o Flamengo buscou 50 milhões de reais para utilizar em suas despesas correntes, no custo operacional e também nas obrigações recentes que foram assumidas pelo Flamengo, principalmente no que diz respeito à aquisição de direitos econômicos de jogadores. No último dia 14, venceu o prazo para quitar uma das parcelas da aquisição dos direitos de Léo Pereira ao Atlético Paranaense, jogador que foi contratado para o lugar de Pablo Mari. Trouxe essa informação no último vídeo. O Arsenal da Inglaterra, que também está asfixiado financeiramente, afinal de contas o futebol inglês está parado e movimenta grandes somas em dinheiro e, lógico, justamente por ter aí um padrão, de vida, vamos dizer assim, muito alto, também o custo de vida desses clubes é altíssimo. E não havendo receita, eles ficam em condição realmente muito delicada. E a parcela referente ao empréstimo de Pablo Mari, num contrato que até prevê aquisição imediata ao final do período, o Arsenal não pagou. Consequentemente, o Flamengo também não teve como repassar o valor ao Furacão. Mas já houve uma conversa com o clube paranaense e há um entendimento para que o Flamengo posteriormente possa quitar esta pendência. E com relação a esta situação, justamente o empréstimo e até pelo fato de o Flamengo ser bom pagador, não houve necessidade de oferecer garantias, como acontece com outros clubes que têm que vincular receitas futuras diretamente aos empréstimos que contraem no mercado financeiro. E isso em altos juros, afinal de contas, o risco é teoricamente maior, porque são clubes que vivem grave crise, já têm dívidas elevadíssimas e com relação a isso as instituições financeiras, lógico, têm que lançar juros maiores, justamente sob o risco de calote e por conta disso ficarem numa condição também ruim, posteriormente tendo que cobrar na justiça, a exemplo do que já acontece com vários clubes no futebol brasileiro. Esta não é a realidade do Flamengo e justamente por isso o rubro-negro tem uma margem de manobra de poder efetuar estas grandes somas. Portanto, chegando um aporte de 50 milhões de reais ao Flamengo
para que o rubro-negro, pelo menos, consiga respirar nos próximos meses. Quando digo próximos meses, não são 6, 10, 12 meses, não. Nos próximos 3, até junho. E o que chama mais atenção e até preocupa é que, teoricamente, o Flamengo falava numa situação de tranquilidade até junho, até o mês de junho. Mas ainda em abril, o Flamengo é obrigado a se lançar ao mercado para obtenção deste empréstimo. A princípio, ele é suficiente para segurar a onda deste mês, do mês de maio e do mês de junho, mas ainda não sabemos, não há uma previsão do retorno do futebol brasileiro. Inclusive, a conversa que a diretoria do Flamengo teve com o governador Wilson Witzel e a cúpula ali, o gabinete civil do governo do estado do Rio, não deu resultado. E, por conta disso, não vai mudar nada com relação à portaria baixada com os procedimentos de saúde do governo. Com isso, mantém-se a situação de não serem efetuadas atividades de grande aglomeração de pessoas até o final do mês, o que, inclusive, acarreta na representação de jogadores e no trabalho coletivo nos centros de treinamento. Justamente por conta desta situação, o Flamengo achou por bem estender as férias também dos jogadores até o fim do mês. A representação dos atletas se daria no próximo dia 21. Já não vai mais acontecer, vai se estender até o dia 30 e apenas no dia 1º de maio os jogadores e membros de comissão técnica se reapresentando. Tudo porque não adianta eles se reapresentarem agora, eles teriam que treinar em suas residências, né? E o entendimento do Flamengo é que seria necessário aí um trabalho coletivo. Mas até o governo do estado, pelos números que vem obtendo e pelo cenário que não é nada otimista, a tendência é de que a situação que nós vivemos de isolamento no estado do Rio de Janeiro seja estendida pelo mês de maio, pelo menos na primeira quinzena de maio, quando o Ministério da Saúde prevê o alcance do pico do alastramento da pandemia, quando haverá um crescimento descontrolado da contaminação e o posterior e consequente colapso do sistema de saúde. Você tem acompanhado aí o noticiário, é lamentável que estamos acompanhando, inclusive as autoridades já estão se preparando para que não haja um colapso do sistema funerário, com o aumento do número de mortes, que tem sido progressivo, apesar de todo o cuidado, de todo o apelo do governo do estado para a manutenção do isolamento. As mortes têm aumentado, as internações têm aumentado, os leitos de UTI com respiradores já estão chegando à saturação e para que não haja aí um cenário mais crítico, as autoridades já estão se preparando para o pior. Então, dificilmente o governo do estado, pelo menos nas informações que eu tenho, junto a pessoas ligadas ao gabinete civil, é de que haja uma reviravolta neste panorama, mesmo com a pressão do governo federal para o afrouxamento do isolamento e a liberação de circulação de pessoas. Pelo menos no Rio de Janeiro, o cenário atual não deve mudar nos próximos dias. Então, Flamengo aí mantendo os jogadores, comissão técnica e funcionários por mais tempo, um período longo aí, né, mais 10 dias, até o próximo dia 24, estendendo o período de férias, e isso agora, esse procedimento também sendo adotado para o futebol. Lamentavelmente, é essa a situação. No entanto, a normalidade no que se refere à quitação de obrigações, aquisição de produtos, pagamento de salário e também a questão envolvendo dívidas adquiridas com a transferência de jogadores, estas situações serão normalizadas nos próximos dias com este aporte de 50 milhões de reais. Lembrando que, além do Léo Pereira, ainda tem a questão do Michael, que também foi adquirido junto ao Goiás. O Flamengo adquiriu 80%,
dos direitos econômicos do atleta, à época, tudo orçado em R$ 34 milhões, que o Flamengo pagará em 3 parcelas. A primeira já paga de imediato, a segunda parcela vence agora em julho e, possivelmente, o Flamengo ainda pode estar sentindo os efeitos, mesmo que já tenhamos ultrapassado a pandemia, o alastramento do vírus. Os efeitos econômicos vão se estender ainda pelos próximos meses. Ao longo de 2020, talvez tenhamos reflexo até mesmo na próxima temporada. Então, o Flamengo também já se resguardando, né, dessa questão que envolve o pagamento da parcela também do Michael. Deve ser reservado, guardado um valor para o mês de julho, para que o Flamengo não se torne inadimplente e não arranhe a imagem que foi construída com muito sacrifício durante a administração do ex-presidente Eduardo Bandeira de Mello e que vem sendo mantida também pela atual administração de Rodolfo Landim. Beleza, galera? Agradeço enormemente você ter acompanhado meu vídeo até aqui. Peço que você não saia sem antes deixar o seu like, afinal de contas o seu joinha é muito importante para os nossos vídeos e para o crescimento do canal. Se você quiser me seguir nas redes sociais, aí peço que você aí acesse o link que está na descrição do vídeo e aqui, ó, passando pela sua tela. E se você ainda não se inscreveu, não perca tempo, né? Inscreva-se e assinale o sininho de notificação. E não vai embora não, tá? Ao final deste vídeo tem muita coisa para você curtir aqui no canal. Você tem, além deste quadro, tudo sobre Flamengo, você tem um comentário sem freio, você tem as crônicas que eu componho em homenagem ao Flamengo. Então, passei pelo canal, usufrua do conteúdo. Eu vou ficando por aqui, mas você pode me reencontrar em algum outro vídeo, aqui mesmo do canal, combinado? Forte abraço!